Obrigado a você que até agora ficou com o circuito fechado com Gustavo Frison, com o simpaticíssimo Oscar Magrini, convidado hoje aqui da Rádio Bandeirantes Campinas, e com a sua participação sempre muito bem-vinda aqui na Rádio Bandeirantes. Agora são 10h34. A nossa edição do Manhã Bandeirantes está começando e vamos juntos até às 11h30 da manhã com o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior de São Paulo que nos acompanha nesta edição do Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique assume a programação da Rádio Bandeirantes com o Nossa Área. Obrigado pela sua companhia, pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente está ao vivo no portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Band Play e no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma sexta-feira com informação e prestação de serviços e a sua participação pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes, a sua companhia no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, sempre trazendo para você também aquele giro com informações para orientar o motorista que está conosco pelas ruas, avenidas e estradas que cotam o nosso interior de São Paulo. Um grande abraço a você que nos dá carona, por exemplo, pelo Sistema Anhanguera Bandeirantes, e a gente vai trazer informação para você escolher o seu melhor caminho aqui. Na nossa frente, o painel de ocorrências neste momento da Artesp, responsável pelo trânsito de São Paulo. Informações nesse momento de um tombamento no acesso do Rodoanel para a Imigrantes. Final de semana está chegando, feriado prolongado vem aí, terça-feira, dia de Tiradentes, muita gente vai emendar na segunda-feira, então a gente também vai ajudar você a se organizar hoje com as melhores opções de trânsito, os melhores horários para você sair e assim evitar aquele congestionamento. Então, nesse momento, quem vai ao litoral sul de São Paulo, trecho de Itaquaquecetuba, do Rodoanel Mário Covas, quase no acesso para a rodovia dos Imigrantes, rodovia Anchieta, tem um capotamento. Felizmente, vítima em estado leve, nada mais grave aconteceu, mas atenção redobrada a quem for passar por esse trecho nos próximos minutos. A informação também para o motorista que está neste momento no corredor Dom Pedro I, você que chega a Campinas através das rodovias que são da concessionária Rota das Bandeiras, que estão sob responsabilidade da Rota das Bandeiras. A informação para você neste momento de boas condições de tráfego, tanto para quem está sentido Jacareí, quanto para o motorista que segue sentido rodovia Anhanguera, quem está chegando a Campinas. Deixa eu pegar a informação aqui por parte da concessionária. Tem um ponto de lentidão que é uma obra que está acontecendo no trecho que vai para Jacareí, do quilômetro 94 ao 84. A interdição é nesse trecho, uma das faixas interditadas para uma obra, porém, o trânsito está fluindo melhor do que a concessionária poderia imaginar, apesar dessa lentidão que sim, ainda é registrada na passagem entre as cidades de Itatiba e Atibaia. Aqui em Campinas, o trânsito flui sem maiores dificuldades. Informando para você que está na rodovia Anhanguera ou na rodovia dos Bandeirantes, Sistema Anhanguera Bandeirantes, neste momento, tem lentidão de 2 km para o motorista que está na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, com destino de Itu. Do KM 62 ao quilômetro 64, o motorista tem essa lentidão registrada. Consequentemente, trecho de Jundiaí que faz entroncamento com a Dom Gabriel, também tem 1 quilômetro de Paraianda do 62 ao 61. Na chegada à cidade de São Paulo, o motorista só vai enfrentar dificuldade de 1 quilômetro do 12 ao 11 pela rodovia Anhanguera. Rodovia dos Bandeirantes tem 3 quilômetros de lentidão na chegada à capital paulista do 16 ao 13. No mais, trechos que passam por Campinas e outras cidades que nos acompanham nesta manhã sem maiores dificuldades.
A informação para você que vai curtir o final de semana e quer saber as condições de tempo e temperatura já nesta sexta-feira. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 25 graus e meio. Umidade relativa do ar está baixa, 58% apenas. Campinas chegou a ter quase 90% de umidade registrada hoje. Não choveu nas últimas 24 horas, não choveu nas últimas 72 horas, o acumulado de 0 em Campinas, com o vento agora na casa dos 8 km por hora. Nath Luquezzi, para a gente já começar a programar o final de semana, quais as condições de tempo e temperatura para hoje e para os próximos dias? Bom dia para você, Natália. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Hoje tempo estável, viu? Hoje tempo com bastante sol entre nuvens em Campinas, sem previsão de chuva para essa sexta-feira. A temperatura máxima fica em torno dos 31 graus, mantendo a característica de amplitude térmica. Então, manhãs mais frescas, tardes um pouquinho mais quentes. Para o finalzão de semana, a expectativa ainda segue em tempo quente. Temperaturas mínimas sobem um pouco, em torno ali dos 20 graus e máxima em torno dos 32 graus. A nebulosidade varia entre predomínio de sol, céu parcialmente nublado e ventos fracos durante a tarde. A passagem de uma frente fria pelo Oceano Atlântico, que eu tenho trazido desde o início da semana, mas ela não vai afetar as temperaturas não, mas proporciona do mesmo jeito a entrada de umidade. E é essa umidade que reforma algumas instabilidades aqui na região para o final de semana, sábado e domingo. Então, dessa forma, há sim possibilidade de pancadas isoladas de chuva, sem indicativos de acumulados elevados, então estima-se aí em torno de 5 milímetros em cada dia, mas alguns temporais não estão descartados para o final de semana não, que são associados a raios e vendavais. A previsão, então, é de predomínio de sol, céu parcialmente nublado para o final de semana, possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. As chances de chuva são maiores no sábado do que no domingo. Indicativos para segunda e terça-feira é o retorno do tempo firme, bastante quente, amplitude térmica volta a imperar aí, mínima em torno de 17, máxima em torno dos 32 graus, então teremos um feriado com uma sensação térmica um pouquinho mais baixa durante as manhãs e as noites, mas o tempo segue firme segunda e terça-feira. 10 horas 41 minutos, vamos girar o nosso time de reportagens. Atenção para essa informação, a essa operação que aconteceu ontem em Campinas. Você sabe que quando um veículo ele tem baixa no Detran, seja por problemas que foram identificados em documentação, seja porque ele sofreu um acidente, passou pelo processo de perda total, quando o veículo não está capacitado e habilitado para rodar pelas ruas da cidade, ele pode ser vendido como sucata e algumas peças serem reaproveitadas. Essas peças precisam ter a marcação original, precisam ter a documentação em dia, precisam ter o registro no Detran. Caso contrário, esse carro pode ser apreendido, essa motocicleta pode ser levada para o pátio e o responsável pode responder criminalmente. A Polícia Civil aqui em Campinas, juntamente com o Detran, os dois órgãos prepararam a chamada Operação Fênix. Fênix, o pássaro que ressurge das cinzas. O que foi descoberto? Algumas oficinas especializadas em motos pegavam esses veículos que não poderiam rodar porque tiveram baixa, porque tiveram perda total, porque não estavam mais habilitados a serem dirigidos, davam uma maquiada, davam uma arrumada e esses veículos eram vendidos normalmente. Para dar uma despistada, esses carros, essas motos especificamente, esses automóveis, eles eram vendidos prioritariamente para o estado da Bahia. Porém, o crime era cometido aqui. Tem oficina lacrada, tem gente presa, tem operação que vai ter desdobramentos com mais gente investigada. E o repórter Kevin Veloso conversou com o diretor do Detran, com policiais civis, inclusive o Dr. Marcel Ferro, o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, e a gente conta tudo para você na reportagem da RB. Motocicletas compradas como sucata estavam sendo reformadas e preparadas para voltar às ruas.
Durante a Operação Fênix, a Polícia Civil apreendeu 39 motos em um galpão, na maior apreensão recente desse tipo de crime. Todas as notas fiscais de aquisição que ele nos apresentava, oriundas de leilões em diversas cidades do interior do estado de São Paulo, tinham como arrematante empresas que não correspondiam à sua. Segundo as investigações, os veículos eram comprados em leilão como sucata, mas estavam sendo reformados para serem revendidos e voltar a circular de forma ilegal. Esses veículos são veículos fim de vida útil para fins dos veículos serem reaproveitados, as peças. A sociedade tem que procurar uma peça legal a ser comprada. No local, os agentes também encontraram peças como tanques, rodas, pneus e escapamentos sem identificação e sem registro. O local funcionava como oficina, mas não tinha credenciamento do Detran e não poderia comprar nem vender veículos. Foi feita a maior apreensão da história recente aqui dessas operações, com 39 motocicletas que são produto de leilão para fins de sucata, que estavam ganhando vida nova através de um processo de embelezamento e seriam novamente colocadas em circulação. O responsável pelo local foi preso em flagrante e deve responder por adulteração de sinal identificador de veículo e crime contra as relações de consumo. Ele passou por audiência de custódia e o caso segue investigação. 10 horas da manhã, em 45 minutos, e a polícia procura por 3 criminosos que assaltaram uma joalheria ontem à tarde no centro de Indaiatuba. A reportagem é da Graziele Gerondi. A ação durou menos de 30 segundos. As câmeras de segurança registraram o momento em que 3 criminosos mascarados e com armas invadem a joalheria. Um deles quebra a vitrine e vai até o cofre no fundo da loja, enquanto o outro recolhe as peças e um terceiro tira uma correntinha do pescoço de um funcionário. Eles fogem na sequência. O roubo foi no centro de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Um quarto criminoso aguardava os outros na frente da loja. Eles roubaram réplicas de alianças e anéis, além de R$ 6.500 em dinheiro. Imagens de segurança também registraram o momento em que eles chegaram e saíram da loja. 2 mulheres chegam a correr quando percebem o assalto. O veículo utilizado foi encontrado a 3 ruas do local do crime. Ele tem placas de Campinas e não tem registro de furto ou roubo. A polícia segue à procura dos autores do crime. Comerciantes da região ficaram assustados. A gente fica muito preocupado. A rua inteira se mobilizou atrás das câmeras, né, puxando câmera, imagem, para tentar ajudar os policiais que estavam aqui presentes. 10 horas 46 minutos. Se você acompanhou pelo rádio essa reportagem, no nosso canal do YouTube você tem as câmeras de monitoramento internas da joalheria, mostrando uma cena extremamente agressiva e uma ação rápida. Esses bandidos duraram menos de 30 segundos na agência. Dentro dessa joalheria, agência não, dentro do comércio, do estabelecimento. Eles entram em 3, tem 2 funcionários e um deles, um senhor, ele tem a corrente que ele carrega no pescoço arrancada à força e o óculos retirado de uma maneira absolutamente agressiva. Então essas imagens já estão nas mãos da polícia, eles estão encapuzados com luvas, porém, alguns detalhes que não estão na reportagem, vamos lá. As vítimas conseguiram identificar que os bandidos estavam em um veículo modelo Renault Kwid da cor branca. Esse veículo estava estacionado em frente ao comércio, na rua 15 de novembro. Minutos depois, o veículo foi abandonado na rua 13 de maio, na cidade de Indaiatuba. A partir daí, uma perícia foi feita nesse automóvel para tentar localizar impressão digital, algum documento, algum vacilo que os bandidos tenham dado, porque isso sempre acontece. Paralelo a isso, Indaiatuba tem câmeras de monitoramento por todo o município e tem as muralhas digitais. Então, se alguém tiver identificado a placa do carro em que os bandidos entraram, ou se alguma câmera conseguir mostrar o movimento que eles fizeram para qual direção, se eles tiverem fugido para outra cidade, a muralha digital consegue identificar o horário da passagem, o rumo que eles tomaram e assim dar um caminho para a sequência dessa investigação. Por enquanto, ninguém foi preso. Levantamento do quanto foi levado: R$ 7.000 em dinheiro, R$ 3.000 em joias. Eles, além de roubar o trabalhador, o funcionário da loja, eles quebraram o mostruário, tiraram as peças e fugiram.
Claro que as peças do mostruário não são as que têm o maior valor de uma joalheria, porém já é um prejuízo considerável. E os R$7.000 em dinheiro que estavam na parte de dentro do estabelecimento. Em 3, eles fizeram isso em menos de 30 segundos em pleno centro da cidade de Indaiatuba. 10h49, para a gente fechar esse primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, novas informações sobre a operação que descobriu como a confecção falsa de boletins de ocorrência era um golpe do Pix em instituições financeiras. Os bandidos começaram a fazer uma série de BOs, abrindo registros de ocorrência, de crimes que não aconteceram. A Polícia Militar trabalha com a chamada mancha criminal. Pega todos os boletins de ocorrência de um bairro, de uma avenida, de uma determinada região e monta um planejamento em cima daqueles crimes. Mas a história não estava batendo, porque tinha crime que não foi flagrado por câmera de monitoramento, em avenida que tinha esse tipo de tecnologia, locais que são movimentados, mas que não tiveram uma única testemunha. E um detalhe, sabe o Ctrl+C, Ctrl+V? Quando você copia algo, cola o mesmo texto, as mesmas informações, os BOs estavam assim, mudando uma ou outra frase, uma ou outra palavra, ou eventualmente o local do crime. Quando a Polícia Militar começou a fazer esse tipo de patrulhamento baseado nesses BOs, eles chegaram na Polícia Civil e disseram: vamos investigar? Tá muito estranho. Como é que duas pessoas que não se conhecem, não se conversam, fizeram um boletim pela internet, tiveram o mesmo texto, a mesma construção de contar no histórico como foi o crime? Batata. Descoberto foi um esquema em que os BOs falsos alimentavam uma modalidade criminosa que o Guilherme Selegato vai trazer na reportagem. Ele conversou com o Major Neymar da Polícia Militar, conversou com o delegado à frente dessa investigação e você vai entender todos os detalhes a partir de agora. Desde as primeiras horas do dia, agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram às ruas para cumprir 42 mandados de busca e apreensão em Limeira, 1 em Campinas e 1 em Araras. Desde janeiro, a polícia investiga integrantes de uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, que atuavam através de registro de ocorrências policiais falsas, especialmente de roubos, que na realidade não ocorreram. Por meio do sistema de inteligência, a PM verificou que estava tendo um aumento no número de roubos na cidade de Limeira e foi identificado que o conteúdo que estava sendo registrado é como se eles fossem falsos. Qual é o prejudicial para a sociedade como um todo e também para a Polícia Militar? O nosso planejamento operacional, ele se torna ineficiente. Por que isso? Porque as viaturas que são direcionadas para esses locais que estão acontecendo esses roubos, elas estão sendo direcionadas para o local que os roubos não existem. Com isso, a sociedade deixa de ter a viatura direcionada para o local que realmente estão ocorrendo os roubos. Já são mais de 40 ocorrências suspeitas investigadas. Cerca de 30 pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Todas suspeitas de terem participado de alguma forma do esquema. E sempre com o mesmo objetivo: o lucro. Eles foram aliciados por alguém que disse que daria um dinheiro para eles se eles deixassem utilizar a conta. Muitas dessas pessoas não se recordam de ter feito o registro de ocorrência, então, mas passaram o RG, a documentação, para esse terceiro, que é quem fez o registro de ocorrência em nome deles. Essa mesma pessoa, inclusive, a polícia identificou que chegou a registrar 7 ocorrências policiais falsas. Um esquema que era estruturado e que lesava as agências bancárias, principalmente digitais. E tudo era feito de forma online. Após o registro fraudulento, os investigados realizavam contestações de transferências via Pix com o objetivo de obter o estorno indevido dos valores. Segundo a polícia, os valores dessas transferências bancárias variavam entre 300 e 30 mil reais. Algumas, inclusive, chegaram a ser feitas pelos bancos, mas outras transações foram bloqueadas, justamente pela suspeita de estelionato. Agora todos serão responsabilizados em termo circunstanciado de ocorrência, que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.
10 horas da manhã, 53 minutos, um rápido intervalo. Daqui a pouco, Manhã Bandeirantes fala sobre saúde no mês de conscientização ao combate ao câncer. Entrevista que nós faríamos ontem, mas por uma questão que vai além do nosso controle. Hoje ela foi adiada e nós vamos falar sobre esse importante assunto. E ainda hoje, a agenda cultural para você se programar para o seu final de semana e a sua participação pelo nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino? O Diego Maradona. Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o rol de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Avaí, às 20h30 no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. E no domingo tem Guarani e Itabaiana, às 16h30 no Estádio Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Campinas abriu 1.600 vagas gratuitas para castração e microchipagem de cães e gatos. A ação acontece na região do Jardim Nova Europa, com atendimento feito por um serviço móvel chamado de Castramóvel. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas através do sistema Simpatinhas, o Cadastro Nacional de Animais Domésticos do Ministério do Meio Ambiente e do Clima. O site é o simpatinhas.mma.gov.br. O registro é gratuito e, além de garantir a vaga no mutirão, permite a emissão de carteirinha de identificação do pet com o QR Code. Podem participar os moradores da cidade que tenham pets e atendam aos critérios do programa. Além da castração, os animais também recebem microchip, que ajuda na identificação em caso de perda. A iniciativa tem como objetivo controlar a população animal, evitar abandonos e garantir mais saúde para os pets. Vale lembrar que o mutirão do Castramóvel na região do Nova Europa acontece entre os dias 29 de abril e 3 de maio. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério,
o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 horas da manhã, 59 minutos, 10h59, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes para saber as últimas informações do portal bandmulti.com.br, portal bandmulti.com.br, 24 horas por dia e com a aba ao vivo para você ouvir a nossa programação da Rádio Bandeirantes. A Maria Eduarda Lopes está aqui conosco nos nossos estúdios. E um problema que acontece em Campinas, no Hospital Mário Gatti, que ainda tem a interdição da UTI por conta da presença da superbactéria KPC, agora também é registrada em outro hospital. Me conta onde é que vem essa informação e todos os detalhes. Maria Eduarda Lopes, bom dia para você. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Um assunto super sério. O Hospital Estadual de Sumaré informou ontem que 14 pacientes que estão internados foram diagnosticados com a superbactéria KPC após um exame de rotina realizado no mês passado. E de acordo com o hospital, a presença da bactéria não caracteriza infecção, ou seja, a bactéria está no organismo dos pacientes sem apresentar doença ou sintomas relacionados. Por isso, o hospital não está tratando esses pacientes com antibióticos, mas mesmo assim, por precaução, a unidade adotou todos os protocolos de prevenção e controle, como isolamento dos pacientes e sinalizações específicas, além do uso de equipamentos exclusivos, adoção obrigatória de EPIs pela equipe de assistência e o reforço na limpeza e desinfecção dos ambientes. Lembrando que não é o primeiro caso aqui da região, como o Heitor falou, o Hospital Mário Gatti também tivemos esses casos e o Hospital de Americana também confirmou a identificação de um paciente internado na UTI. Às 11 horas da manhã e mais um minuto, tem prestação de serviços também. A informação sobre um trabalho realizado para a castração de animais domésticos. Onde é que isso vai acontecer, Maria Eduarda? A Prefeitura de Paulínia que está realizando essa ação e ela abriu a inscrição para mais uma etapa desse programa de castração que vai ser realizado no próximo dia 25. Então as inscrições já estão abertas, é necessário fazer a inscrição antes, tá? E vai acontecer no E.M. Nelson Alves Aranha Neto, no Parque Bom Retiro. Escola Municipal. Isso, Escola Municipal Nelson Alves Neto, no Parque Bom Retiro. E no total serão disponibilizadas 250 vagas que serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. Para participar do programa, os interessados podem se inscrever na Secretaria do Meio Ambiente das 8h30 às 11h30 da manhã e das 2 às 4 da tarde. E também é possível fazer de forma online, acessando o site que está lá no nosso portal, que é o site www.paulinia.sp.gov.br/castração 2025. E no momento da castração é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Muito obrigado pelas informações, um bom dia a você e toda a equipe do portal bandmulti.com.br. Maria Eduarda. Muito obrigada. Às 11 horas e 2 minutos e se você precisa fazer uma inspeção veicular no seu veículo, amanhã tem um trabalho que vai ser gratuito em um bairro aqui de Campinas. Que bairro é esse, Nath Luquez? Ali na região do bairro Cidade Satélite Íris, no distrito do Campo Grande, aqui em Campinas. Essa ação é uma ação itinerante de inspeção veicular ambiental e é gratuita, como o Heitor bem mencionou. A atividade será realizada, então, sábado, amanhã, dia 18 de abril, das 9 da manhã até meio-dia, uma pausa para o almoço e retorna da 1 da tarde até as 3 horas da tarde, ali na Avenida John Boy Dunlop, no estacionamento do DG Atacado. Não vai ter fiscalização ou aplicação de multas nessa ação. As inspeções serão feitas por ordem de chegada dos veículos e depois da conclusão da verificação dos itens, o condutor recebe assim um laudo. Caso seja encontrado algum problema, a INDEC recomenda que o proprietário desse veículo procure um mecânico de confiança para fazer assim as correções necessárias. A intenção da empresa é conscientizar os motoristas sobre as possíveis consequências ambientais da emissão de poluentes e incentivar a identificação e correção de eventuais problemas detectados nos veículos. 11 horas da manhã, 3 minutos.
enquanto o nosso entrevistado procura um local calmo para ele entrar na nossa entrevista, vamos ouvir quem está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493. 971021493. As primeiras participações do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. E aí? Como é engraçado, né? Ontem eu estava vendo lá o lançamento da candidatura do Romeu Zema. Como esses políticos são canalha, né? Ele falando do que vai tipificar o crime organizado como terrorista e tal, mas ele não fala dos ladrões da política, os ladrões empresários, só fala que vai abaixar a maioridade penal, né? Fala que vai mudar as configurações da lei trabalhista, né? Tudo pro lado dos patrões, tudo pro lado do... Cara, é uma canalice. Por que ele não fala que vai mandar prender os políticos bandidos, os empresários bandidos? Não, é só os pobres. Né? Eu não estou defendendo o bandido, não. Que quem comete crime tem que ser preso mesmo. Mas só pro lado de cá, né? O lado de lá, não. Né? O lado de lá, não. Ele falou que vai dar anistia pros vagabundos de 8 de janeiro. Ah, cara, vamos falar a verdade. É uma vergonha esses políticos, viu? Ainda quer ser eleito. Filha da mãe. Opa. Alexandre Centro. Bom final de semana, Heitor. Hoje eu tô completando 53 anos. Opa! Alexandro, um grande abraço para você. Parabéns por mais um ano de vida. Felicidades sempre e continue sempre acompanhando a nossa programação. Aqui você sempre vai ter espaço para a sua posição, para a sua informação. Ontem, Romeu Zema foi lançado como candidato a presidente pelo Partido Novo e negou que será candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Diz que a intenção é bancar a própria candidatura até o final. Aí eu vou bancar o São Tomé, que foi aquela frase adotada durante anos por Silvio Santos. Eu só acredito vendo. Ainda acho, palpite meu, pela análise que a gente faz de jogo, que as pesquisas que colocam o Romeu Zema atrás de Renan Santos, que não tem cargo, que está conhecido apenas no meio digital, que está sendo idolatrado por um público red pill, que no final das contas vai dividir voto, vai tirar voto de Flávio Bolsonaro, acho que no final das contas a chance de Romeu Zema ser candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro é muito grande, embora ele negue, embora ele fale que não. Mas ainda tem muito jogo antes das eleições em outubro. Dá tempo de mais uma mensagem antes da gente trazer também a nossa entrevista aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor Freire. Bom dia. André aqui da Paraíba. Ô, André. João Pessoa. Eu só vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho mandado várias mensagens para você aí. Eu acho que você só passa as mensagens de quem é candidato a vereador, ou pretende ser candidato a vereador, de dia a lei, todos os mesmos de todos os dias, sempre é eles, ou é no seu programa, é do Batista, ou é do CH. Eu não entendo. Pra quê? Então por que você põe o WhatsApp aqui? Não precisa pôr, não. Obrigado. E outra, hein? Mas qual a pergunta? Já mandei a mensagem pra você. A gente se conhece há muitos anos já. É mesmo? Obrigado. Fica com Deus. Não, então, por favor, mande a mensagem novamente. Eu não tenho recebido suas mensagens de coração. Bom, na verdade ontem chegou uma aqui, 11h01, mas as mensagens que você tem mandado são, olha, 11h32, a gente já terminou o programa nesse horário. Que mais? Ontem realmente não consegui colocar a sua mensagem. Pode puxar minha orelha sim, André, pode puxar minha orelha, por favor, e continue mandando sim a sua participação, mas não é preferência não, é simplesmente a dinâmica do programa em que a gente vai sempre colocando no ar dentro das possibilidades. Mas, por favor, mande sim a sua mensagem, cobre o apresentador, obrigado por estar conosco. Diz que a gente já se conhece há muito tempo, então não vamos perder essa amizade por conta de divergências apenas nas participações dos nossos ouvintes. É uma satisfação ter você conosco, direto de João Pessoa, terra boa, que quem sabe em breve também não estaremos lá nas próximas férias, quando vierem. Às 11h08. Vamos embora que o tempo urge, a gente tem muito assunto para colocar e mais gente para participar também, sem bronca, viu, Nath Lucas? Mas acho que é nosso papel também, estamos aqui para receber críticas. Lógico. E o mais importante é ter a sua participação e a sua opinião. Mas quero contar para você a respeito de um estudo
e de alguns mitos que existem sobre uma doença que infelizmente nos tira tanta gente todos os anos. Estamos no mês de abril, em que se tem o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Um dos mitos mais difundidos sobre o câncer é a ideia de que emoções como estresse, tristeza, traumas que carregamos na vida podem causar essa doença. Isso volta a ser contestado pela ciência numa meta-análise publicada na edição de abril da revista científica Câncer. Foram analisados mais de 421, quase 422 mil casos. Pessoas acompanhadas ao longo do tempo em 22 estudos diferentes, com mais de 35 mil casos de câncer identificados. Não foi encontrada nenhuma evidência de relação casual entre fatores emocionais e o surgimento da doença, o que reforça que o câncer está ligado principalmente a aspectos biológicos, ambientais e comportamentais. Sobre esse assunto, nosso convidado já conosco na linha é o Dr. Igor Mantovani, médico oncologista do Grupo Sonhe. Dr. Igor, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a vocês pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês com a Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pergunta de leigo, mas que é algo que me vem na cabeça nesse momento. A pessoa que está passando por uma situação de estresse, a pessoa que está eventualmente com algum quadro depressivo, esse quadro não está diretamente associado ao câncer, porém, ela muda alguns hábitos. Ela pode começar a fumar, ela pode ter problemas de sono, ela pode ter problemas na alimentação. O hábito e o comportamento, aí sim, pode estar associado aos casos de câncer na população mundial? Com certeza. A gente sabe que existem já diversos estudos, diversas evidências dentro da ciência atual que nos colocam uma relação forte entre tabagismo e câncer, entre consumo excessivo de álcool e câncer, entre obesidade, sedentarismo, sobrepeso e câncer. Então, de fato, uma pessoa que passa a ter um desamor emocional e que passa a flertar com esses hábitos deletérios de saúde pode sim se colocar num ambiente propício para surgimento de cânceres. Mas, como você bem disse na introdução, isso não é causado pela questão emocional, e sim por um efeito comportamental de hábitos deletérios que são decorrentes daquele momento ruim emocionalmente que aquela indivíduo, aquela paciente, ou homem ou mulher, esteja eventualmente vivendo. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dr. Igor Mantovani, médico oncologista, nesse que é um mês com um dia dedicado ao combate ao câncer no mundo todo. Muito bom dia, doutor. Existem muitas pessoas que têm uma certa resistência em fazer biópsias e muitas das vezes essas pessoas ficam com um certo receio por conta de que a biópsia pode fazer esse câncer se espalhar. Isso é mito ou verdade, doutor? Nath, excelente colocação, é um prazer falar com você novamente. Isso é de certa maneira um mito. Hoje a gente tem uma segurança muito grande em fazer procedimentos que são de fato minimamente invasivos para retirada do material e para fazer uma confirmação de uma eventual hipótese de câncer, né? O não executar a biópsia é digamos assim, um travamento na sequência de diagnóstico que pode culminar em diagnósticos mais tardios, em eventualmente situações em que o câncer já tem até ido para outros locais, outros órgãos, como metástases. Então, uma vez indicada para um determinado paciente que esteja investigando um quadro de câncer, uma vez que tenha sido indicada uma biópsia, as metodologias feitas hoje, ou por cirurgias abertas, ou por biópsias guiadas por imagem, Nath, são muito seguras. E a gente não tem nenhuma evidência de que esse procedimento vá disseminar o câncer para a circulação sanguínea. Existem casos muito, muito peculiares em alguns tipos de cânceres em que se evita a biópsia em favorecimento à retirada do órgão. Vou dar um exemplo aqui para você, que é inclusive um dos cânceres que é muito falado agora no mês de abril, que é o câncer do testículo masculino e em alguns casos de câncer de ovário da mulher.
tá? Então, nesses casos em que se existe uma lesão suspeita acometendo aquele órgão, lembrando, são órgãos duplos, né? O homem tem 2 testículos, a mulher tem 2 ovários, e é feita uma reflexão sobre evitar a biópsia, mas não pensando no espalhar, mas sim pensando em se retirar o espécime todo do órgão, tá? Então, eu acho que esse questionamento que é feito de espalhar com o procedimento de biópsia, ele não se sustenta e não é uma preocupação que deve atrapalhar o nosso ouvinte. Doutor, uma outra ideia que muita gente tem na nossa sociedade é de que o câncer é hereditário. Se meu pai, minha mãe, um avô teve, eu provavelmente vou ter a mesma doença. Isso é cientificamente comprovado ou é um mito também? Então, isso, assim, existe um percentual de casos que é considerado hereditário, tá? Mas não é a maioria. Então, esse é talvez o equívoco da fala de muitas pessoas. Eu tive câncer, ou fulano teve câncer, eu posso ter câncer, e colocando tudo já na conta da hereditariedade. E, na verdade, não. Na verdade, nós temos uma parcela que varia aí de 10% a 15% dos casos como relacionados a um fator hereditário. E quando eu falo hereditariedade, para explicar para o nosso ouvinte, eu estou dizendo uma informação genética que os antepassados dele têm, então bisavôs, tataravôs, avós, isso passa para o pai e para a mãe daquele indivíduo e, portanto, aquele indivíduo pode ser portador desse genética, desse gene com um favorecimento e desenvolvimento de câncer. Cânceres de linhagem hereditária hoje representam 10% a 15%. Ou seja, é a minoria, né? De cada 10 pacientes com câncer, a gente está falando de 1 com câncer relacionado à genética. Doutor, todo vírus que causa câncer, como por exemplo o HPV e tudo mais, se eu pegar um vírus que causa câncer, eu necessariamente terei a doença? Eu desenvolvo essa doença? Não, Nath, o que acontece na maioria das doenças malignas induzidas por agentes infecciosos é que a gente tem uma infecção crônica e prolongada e não tratada, não monitorada por um profissional de saúde capacitado para aquele tipo de problema, e que isso vem a culminar no surgimento de lesões, primeiramente pré-cancerígenas e depois malignas propriamente ditas, tá? Então, no caso, por exemplo, do HPV, que você citou muito bem, é um vírus de transmissão sexual que favorece o surgimento de diversos cânceres, em especial na mulher, o câncer do colo do útero. A gente tem situações em que a mulher passa, eventualmente, anos com infecções crônicas e vem a desenvolver uma lesão pré-maligna, não propriamente o câncer. É claro, cabe a nós, profissionais de saúde, e à mulher que está vivendo a sua vida ao longo do passar dos anos, monitorar a sua saúde ginecológica com exames periódicos. E, eventualmente, a gente encontra essa infecção crônica numa fase pré-cancerígena. E daí a gente pode evitar que essa infecção persistente e crônica se transforme no câncer propriamente dito. Nath? Nós conversamos com o Dr. Igor Mantovani, médico oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre alguns mitos e verdades sobre essa doença, que por muitos anos as pessoas não queriam sequer falar o nome dela, mas a informação é fundamental para um tratamento precoce e para o conhecimento do que pode acontecer no nosso corpo e da possibilidade da cura, que é o mais importante. Doutor Igor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Prazer sempre ouvi-lo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Espaço sempre aberto para o senhor e para a sua equipe. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Um abraço a você, a Nath e a todos os ouvintes da Band. 11h17, um rápido intervalo e na volta agenda cultural para o seu final de semana, os eventos que mais vão agitar Campinas e região. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
A chamada taxas das blusinhas, que cobra imposto sobre compras internacionais de até $50, voltou a gerar discussão no governo. Hoje, a taxa é de cerca de 20% nesses produtos e pode chegar a valores maiores dependendo da compra. Mas o governo se divide. Enquanto alguns defendem manter o imposto para proteger a indústria brasileira, outros acham que a medida é impopular e deveria acabar. As pesquisas mostram que a maioria da população é contra a taxa. Por outro lado, setores da indústria dizem que ajuda a equilibrar a concorrência com produtos importados mais baratos. O tema segue em debate, mas pode ter mudança nos próximos meses. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, vamos começar a montar a agenda de eventos para o final de semana. Conta pra gente algumas das atrações que o Campineiro terá e a gente vai também daqui a pouco ouvir o organizador de um evento gratuito que vai acontecer amanhã na Concha Acústica. Mas vamos começar a girar o que temos aí de atrações para esse final de semana em Campinas, Nath? Boa, para quem gosta de samba, teremos samba no Galeria 1212, ali na Antônio Lapa, no Cambuí. Amanhã, sabadão, às 14h, começa às 2h e segue até às 5h. Nesse horário, a entrada é gratuita. Depois, após as 5h, já é cobrada a entrada de R$30. Então, Galeria 1212, teremos samba. Tem show de Zezé de Camargo, temos show de Júlio e Gustavo, Sambódromo de Paulínia, a festa do peão de Paulínia. Amanhã teremos Zezé de Camargo. Os ingressos, ai que salgado, a partir de R$235. Se você aí é fã de Zezé, pode assistir amanhã no Sambódromo. Já foi no show do Zezé de Camargo, Luciano? Do Zezé de Camargo, eu acho que eu nunca fui. Festa da Uva de Jundiaí. É mesmo? Deve ser muito bom. Só hit, só sucesso. Eu imagino. 250? Esse é só do Zezé de Camargo, com os hits e o álbum solo dele. Muito bom também. Temos evento gratuito também, eventos com músicas brasileiras no Grafia Bar, domingueira, às 4h. Agora vamos falar um pouquinho de shows. Tem show do Renato Albani amanhã. Comediante Renato Albani. Já foi, gente. Já foi do comediante Renato Albani. Vai ser para uma próxima. Mas temos atrações ao ar livre. Temos atração de virada astronômica no Parque Pico das Cabras, em Campinas. Amanhã, às 2h30, a entrada é gratuita. Temos espetáculo infantil também, espetáculo no Teatro do Sesc Jundiaí, no domingo, às 4h. Os ingressos custam R$40 a inteira, R$20 a meia entrada e R$12 para quem tem credencial plena. Grátis para crianças até 12 anos e a venda online e nas bilheterias do Sesc Jundiaí. Pode ligar para esse número aí que eu passei para vocês. Já está conosco? Já está conosco, então, um dos organizadores de um evento para quem curte o flashback dos anos 80, 90 e 2000. Vai passar o feriado prolongado de Tiradentes em Campinas? Não vai viajar? Então, amanhã, Campinas recebe a primeira edição do Flashback na Concha. Um evento de graça que promete reunir o público ao som de hits que marcaram diversas gerações. Quem está conosco para falar sobre esse evento, como organizador do Flashback na Concha, é o Klaus Prado. Klaus, muito bom dia para você, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiramente, muito obrigado à Manhã Bandeirantes por ceder esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre esse evento. Conta pra gente como é que vai ser... Como é que vai ser a transformação da Concha Acústica em uma grande pista de dança nesse fim de semana, Klaus? Cara, a Concha já é um espaço que recebe muitas festas, né, de rock, de outras atividades, tá? Só que é a primeira vez que a gente está levando um flashback. Então a gente vai estar com um palco totalmente diferente, uma iluminação muito legal, uma decoração muito show de bola.
tá? Fora o espaço ali da frente da Concha, que vai ser a pista de dança, porque vai ter muita música boa, muito DJ, muita banda boa, então vai ser muito legal mesmo. É uma programação bem estendida, né? Começa às 2 horas da tarde, segue até a noite, até às 8. Como é que foi pensado a questão do repertório para agradar todo mundo nesse tempão aí que vai ficar o pessoal dançando na pista de dança? A gente pegou um espaço de tempo bem legal. A gente, então, começa às 2 da tarde até às 8h30 da noite. Esse horário foi pensado principalmente para a gente conseguir abraçar todo mundo. Então, as famílias que vão ao parque, né, ali depois do almoço, mais para tarde, ou às vezes não, o pessoal que quer preferir ir mais para o meio da tarde, a partir das 5 horas. Então, assim, a gente colocou, a line-up que a gente colocou bem intercalado as bandas, com as apresentações de DJs, para todo mundo que for conseguir chegar nos horários, já ir curtindo, já ir aproveitando toda a experiência que a gente tem. Então nós vamos ter uma banda às 4 da tarde, o pessoal que quiser chegar um pouquinho mais cedo, e nós vamos ter uma banda às 6h30 da tarde, para o pessoal que quiser chegar mais tarde. Entre esses horários, vamos ter um monte de DJs, 4 DJs, DJs muito bons, com muita música boa também. Então foi uma programação pensada para abraçar todo mundo mesmo, tá? A Concha Acústica do Taquaral fica ali no Parque Taquaral, na Avenida Doutor Heitor Penteado, no saída do Portão 2. Vai ter também praça de alimentação, quem quiser passar o dia todo lá curtindo as atrações, vai ter um petisquinho, um belisquinho para poder também matar a fome e ficar o máximo possível de tempo por lá, Klaus? Vai sim, vai ter o pessoal que já vende lá na Concha, tá? Então vamos ter batatinha frita, pipoca, refrigerante, tudo que o pessoal precisar para ficar bem acomodado lá. Fora isso, previsão do tempo amanhã muito legal, tá? Muito fresco. Para quem não conhece a Concha, é um espaço com muita árvore, então vai estar muito gostoso, tá? E aí, de sobremesa, quer comer um petisco, come alguma coisa, vamos ter lá essa opção para o pessoal que quiser comprar uma batata, uma pipoca, um refrigerante. E de sobremesa depois vai ter distribuição de sorvete da Berries. Estaremos com um carrinho lá, distribuindo para todo mundo que tiver lá na festa. Nosso ouvinte Edmilson já animado aqui. Vamos lá ouvir um Cool the Gang no Taquaral. Olha aí, lembrando dos bons tempos. É um grupo de R&B e que certamente estará no repertório de alguns desses artistas que vão se apresentar no evento amanhã. Flashback na Concha Acústica, o Flashback na Concha, entre 2 da tarde e 8 da noite, Concha Acústica da Lagoa do Taquaral. E nós conversamos com o Klaus Prado, um dos organizadores desse evento. Klaus, sucesso para você nesse evento, espaço sempre aberto para a gente falar também sobre as atrações, principalmente essas gratuitas que movimentam tanto a cidade de Campinas. Um grande abraço e que seja um sábado de muita dança e muito som bom na Lagoa. Muito obrigado, pessoal, obrigado do espaço mais uma vez, obrigado aos ouvintes que estão com a gente, sejam muito bem-vindos. É um projeto que está sendo preparado com muito, muito, muito carinho mesmo. É uma programação pensada para a gente abraçar todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam a experiência. É de graça, só chegar e curtir. Então, eu conto com vocês, todo mundo, amanhã, na Concha Acústica, a partir das 2 horas da tarde. Obrigado, gente. A gente que agradece ao Klaus nessa organização do evento amanhã na Lagoa do Taquaral. Agora, se você vai viajar, aproveitar o feriado prolongado, a Nath Luquezzi vai trazer pra gente algumas das situações das estradas. Por exemplo, região Sorocabana. Conta pra gente como é que estão as programações das estradas para esse final de semana, Nath. Bom, cerca de 532 mil veículos devem circular pelas rodovias da região de Sorocaba durante esse feriado prolongado, entre sexta e terça-feira, dia 21, o dia do feriado mesmo. A operação envolve trechos administrativos pela Motiva Sorocabana com reforço de atendimento e monitoramento ao longo do período. Nas estimativas, são indicados 192 mil veículos na rodovia Raposo Tavares, 200 mil na Castelo Branco e 140
Rota 1000 na José Hermínio de Moraes, a Castelinho. Além disso, o fluxo mais intenso para você se programar é esperado na saída do feriado. Então, hoje, entre 4 horas e 8 horas da noite. No sábado, das 9 da manhã até 1 da tarde. E no retorno, a previsão é de maior movimento na terça-feira, das 3 às 22 horas. No sistema Anhanguera Bandeirantes, a expectativa de 2,5 milhões de veículos no período entre hoje e a volta do feriado na quarta-feira. A maior movimentação de saída deve ocorrer hoje, das 4 da tarde às 8 da noite e amanhã, das 9 da manhã à 1 da tarde, no sentido interior. O retorno, a expectativa de tráfego mais intenso no sistema Anhanguera Bandeirantes, terça-feira, de 3 da tarde às 10 horas da noite, no sentido contrário, sentido capital. Corredor Dom Pedro I, a estimativa de circulação de mais de 900 mil veículos ao longo dos 5 dias de operação. Horários mais intensos. Hoje, a partir das 3 da tarde, na saída da Dom Pedro, sentido Jacareí, trânsito deve ficar intenso até as 9 horas da noite, principalmente na região de Atibaia. Rodovia que conecta com a Fernão Dias, conecta com a Dutra, com a Carvalho Pinto. Então, a estimativa da concessionária é que 50% desse volume seja para usar Dom Pedro como acesso para outro veículo, para outra rodovia. A Renovias tem estimativa de que a Campinas Mogi tem uma passagem de mais de 632 mil veículos. Horário de pico hoje, da 1 da tarde até as 7 horas da noite. Agradecendo a todos vocês que participaram conosco. Band Mulher, 1h30 da tarde, com quais atrações, Nath Luquez? Nós vamos falar um pouquinho de como tratar a pele nesse período agora de outono e inverno. Temos agenda cultural, babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. Com o apoio da Pastore Turismo, que você conhece, pode consultar direto do WhatsApp 19992106075 ou na Rua Coronel Quirino, número 1954, no Cambuí. O Manhã Bandeirantes fica por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento